Eu tenho um riff? Eu tenho um riff para o começo aqui. Há tanto barulho de fundo agora e eu não consigo cortar meu cabelo há uns 2 meses. Você gosta de Star Trek? Ou pelo menos já viu mesmo que ache ridículo? Bem, contanto que você não seja a terceira categoria estranha. Quem nunca viu Star Trek, então você provavelmente reconhecerá a frase ignore os relés EPS. Os relés rejeitarão a sobrecarga, senhor Spock. Então, ignore os relés. Vá para o controle manual. Há uma maneira de ignorar os relés. Parece que os médicos redirecionaram os relés de energia. Você sabe alguma coisa sobre ignorar um relé de energia? Falhas de relé ignorada. Você ficará muito mais feliz se pudermos ignorar os relés EPS. Eu tenho ouvido piadas sobre essa frase durante a maior parte da minha vida. É uma daquelas peças sem sentido de tecnobaboseira que a série poderia facilmente dispensar, se você perguntar a algumas pessoas. Mas e se eu dissesse que talvez seja realmente uma das conexões mais sólidas com as realidades da guerra em toda a franquia? E que este aqui é o tipo de relé do qual eles estão falando? Ou pelo menos eu acho que é. A coisa do tamanho de uma bateria de carro na mesa diante de nós é muito diferente do meu pão com manteiga habitual. É um pedaço de aparelhagem elétrica de alta potência pouco sofisticada, cujo tamanho normalmente seria a coisa mais interessante sobre ela. Este foi provavelmente um projeto de custo nenhum objeto, além de ser intrinsecamente muito simples. Então, tenho pouco ou nenhum comentário sobre como ele foi tratado ou feito. Eu acho que a resposta para ambas é muito bem, mas está realmente além da minha capacidade de julgar. O que torna isso interessante para nossos propósitos é que, se não me engano, saiu de um navio da Marinha do Zewa, possivelmente um navio de guerra, ou algo assim. Agora, eu não sou fã do exército americano, ou de qualquer exército, para dizer o mínimo. E eu geralmente não gosto de exibir coisas que só existem para fins violentos. É isso! E também pode estar quebrado e certamente impossível para mim demonstrar. E por todas essas razões, quase o deixei no ferro velho. É apenas um componente elétrico simples. Não pensei que fosse algo sobre o qual eu pudesse fazer um vídeo. Ser excedente militar não mudou essa matemática no início. Mas então li o rótulo desta alça e fiquei intrigado. Pressione apenas o comando de batalha. Isso é assustador. E deveria ser. Não consigo encontrar nenhuma documentação sobre este dispositivo, nem online, pelo menos, não consigo encontrar nenhuma prova de que ele existe. Na verdade, é meio que uma loucura no Google se eu pesquisar. Mas na maior parte, parece que é porque é um componente elétrico comum. É quase o que algumas pessoas chamam de jujuba, uma peça genérica. Você realmente não precisa de uma descrição detalhada do que ele faz, porque os rótulos nas laterais com as especificações dizem tudo o que qualquer engenheiro elétrico precisaria saber. Então, por exemplo, o número da peça é B408, e ao lado desse número diz contator ou relé. É isso que parece ser? Agora, um relé é um componente muito comum do dia a dia. Ele permite que você use uma pequena quantidade de energia para ligar e desligar uma quantidade muito maior de energia. Em outras palavras, é um interruptor que você pode acionar remotamente. Um contator é um tipo ligeiramente diferente de relé. A distinção não importa o suficiente para entrar em detalhe. Eu acho que isso é realmente um contator, mas vou chamá-lo de relé para fins artísticos. Eles são praticamente a mesma coisa. De qualquer forma, é bem grande, como relés. Novamente, pelas especificações, ele pode alternar até 350 amperes a 450 volts. Isso é cerca de 150 kHz se eu fiz minhas contas corretamente. Então, sim, é bem grande. Ele também é classificado para energia de 400 Hz, que é normalmente usada na aviação e, aparentemente, às vezes em embarcações navais. Na verdade, não sei onde isso foi usado. Só estou supondo que era um navio por causa do esquema de cores. Este é um relé de 3 polos de uma só vez, o que é como dizer que contém 3 interruptores separados que atuam todos ao mesmo tempo, e que só ligam e desligam. Eles não têm outras posições além de ligar e desligar. A tensão da bobina, que é o que você aplica ao eletroimã interno que puxa os contatos juntos, é de 28 volts cc. E este relé é normalmente aberto, o que significa que os contatos não são conectados até que você aplique energia. Os contatos passam por essas conexões aqui atrás. Você tem o interruptor 1, 2 e 3. Agora, se eu aplicasse energia ao par certo de fios saindo deste plug aqui, se eu soubesse quais eram, você ouviria um barulho alto quando essa coisa engatasse. Então 1 se conectaria a 1, 2. B1 a B2 e C1 a C2. E eu adoraria demonstrar isso para você, mas isso não é adequadamente etiquetado quanto ao local para onde a corrente vai. E não estou interessado em começar um incêndio se eu fizer algo errado. Afinal, isso é de 1975. Pois se o rótulo for verdadeiro. E também,
Pode ter sido jogado fora por um motivo, então não vou mexer com isso. Ele simplesmente faria barulho. Não há muito para ver. Agora, ele tem uma classificação de ciclo de trabalho contínuo, o que eu acredito que significa que você pode aplicar voltagem à bobina às 8 da manhã e deixá-la funcionando até às 8 do dia seguinte sem problema. Isso contrasta com um ciclo de trabalho parcial, o que significa que você pode acioná-lo por, digamos, alguns minutos, mas então você precisaria desligá-lo e deixá-lo esfriar por mais alguns minutos antes de poder acioná-lo novamente. E é isso. Essas são todas as especificações que eu tenho, e elas são realmente tudo o que eu preciso. Como eu disse, os relés não são complexos ou especiais, e este não é o maior ou especialista, nem de longe. Nada particularmente notável sobre ele, exceto a coisa no topo que parece ser um êmbolo enorme que diz substituição de batalha. Agora, isso não se move, mas eu acho que é porque a substituição de batalha já está ativada no momento. Mas o que significa ativar a substituição de batalha? Bem, como eu já disse, eu não tenho documentação. Nenhuma prova de que isso foi usado em um navio ou avião, ou de que tipo são, ou se alguma vez foram usados. Então, toda essa narrativa vai ser especulação. Os detalhes provavelmente estão incorretos, mas tematicamente acho que estou certo. E o que podemos ter certeza é que isso foi feito para ser levado para a batalha como parte de uma máquina de guerra de algum tipo. E como eu disse, não gosto de falar sobre máquinas de guerra, coisas usadas para matar pessoas ou para ajudar no processo. Mas já que estamos aqui, vamos lembrar que essas máquinas e suas tripulações também se tornam alvos. E esse êmbolo é um lembrete disso. Se você tem um motivo para usar isso, significa que alguém está tentando matá-lo, justificado ou não. Naturalmente, o equipamento militar é projetado com essa expectativa em mente. E aparentemente o recurso de substituição é uma resposta a isso. É algo que você encontrará em todos os veículos militares em dispositivos chamados calções de batalha. E não estou falando de um par desses. Veja aviões de guerra, tanques, navios de guerra, todas essas são máquinas. São dezenas ou milhares de toneladas de aço e alumínio são animadas. Às vezes por energia hidráulica, mais frequentemente por eletricidade. Há muitos componentes elétricos em um navio de guerra, por exemplo. Você tem motores, luzes, aquecedores, equipamentos de radar. Vamos nos concentrar nos motores. Eles são simples e fáceis de pensar. Agora, a natureza dos motores elétricos é que eles transformam eletricidade em torque, mas também em alguma quantidade de calor. E quanto mais resistência eles encontram quando tentam girar, mais energia eles transformam em calor. E a natureza das máquinas, em geral, é que as partes não são autoconscientes. Um motor solicitado a acionar um objeto imóvel como uma porta emperrada não notará que está lutando. Ele apenas tentará até superaquecer, derreter seu isolamento, derreter seus enrolamentos e provavelmente iniciar um incêndio, destruindo-se e colocando em risco tudo ao seu redor. Não podemos confiar em humanos para vigiar cada parte de cada máquina a cada momento. Então, construímos neles proteções automáticas. Eles não nascem com instintos para a autopreservação. Temos que adicioná-los. Fusíveis, disjuntores, medidores de corrente computadorizados e sensores térmicos são todos, direta ou indiretamente, maneiras de medir o quão quente um dispositivo está ficando. Alguns deles realmente medem corrente elétrica, mas você pode calcular a saída de calor, a partir da amperagem, se souber as características do dispositivo em questão. Descobrimos essas características. Colocamos motores sob cargas realistas e irrealistas para descobrir quanta corrente eles podem puxar antes de ficarem muito quentes. E então colocamos dispositivos no lugar para limitar quanta corrente eles podem puxar. Com esses dispositivos no lugar, os motores efetivamente desistem antes que possam se machucar ou machucar outras pessoas. E virtualmente todos os motores, exceto nos dispositivos mais simples, são protegidos de alguma forma. Se você bloquear a gaveta em um CD-ROM, a unidade notará que algo está errado, desistirá e puxará a gaveta de volta antes que possa danificar as engrenagens. E claro, esse é o menor exemplo possível. O grau de proteção aumenta junto com as apostas. Uma furadeira elétrica, por exemplo, contém energia suficiente nesta bateria para iniciar um incêndio, sem problemas. Então, todo mundo tem um fusível térmico dentro do motor. Esse é um componente que interrompe o circuito. Se esquentar muito, isso pula direto à medição de corrente e vai direto para a questão do calor. Se o motor esquentar muito, o fusível queima, o dispositivo para de funcionar e o calor se dissipa. É simples assim. Mais dispositivos modernos são mais sofisticados e geralmente tentam dividir a diferença. Este Ryobi, por exemplo, é bem barato. Ele ainda tem um torque razoável, mas ainda consigo pará-lo com a mão. E se você fizer isso, ele vai lutar por um momento e depois desistir. Mas se eu soltar, puxar o gatilho novamente, ele volta a funcionar. O microcontrolador dentro desta furadeira percebeu que o motor estava parado e desligou a energia para se proteger até que eu soltasse o gatilho novamente. Então isso me poupou de ter que substituir este dispositivo. Isso é conveniente. Economize $100.
Ainda há um fusível térmico aqui, mas é apenas um backup caso o circuito de monitoramento falhe. E conforme os custos aumentam, imagino que as proteções geralmente se tornem mais sofisticadas. Eu diria que um movimentador de terra de dólar 200 mil tem algumas camadas de segurança contra falhas. Então, os motores têm muitas oportunidades de serem desligados com segurança antes que você queime um fusível, ou um enrolamento do motor, o que causará um tempo de inatividade significativo e possivelmente exigirá um reparo de dólar 5 mil. Então, essas proteções podem evitar muitos inconvenientes. Agora, os veículos militares têm todas as mesmas preocupações, mas a conveniência é a menor das preocupações. Uma porta ou rampa automatizada, uma torre de tiro, uma munição, um elevador podem ficar presos por vários motivos. Talvez um erro de manutenção. Alguém não relubrificou algo. Talvez alguém tenha deixado um pino de retenção no lugar. Ou talvez a máquina tenha sofrido danos em combate. Imagine que qualquer máquina pode ficar presa. Mas se essa máquina pesa 50 toneladas e o motor que a move consome 200 amperes, uma falha pode ser letal. Operar um motor como esse, com o eixo parado, provavelmente poderia iniciar um incêndio muito grande muito rápido. E isso poderia ser mais mortal do que um ataque inimigo real. Incêndios no mar, em particular, são incrivelmente perigosos, principalmente porque não há para onde escapar. Mas pior ainda, um incêndio elétrico pode acontecer em tempos de paz. Imagine a tragédia absoluta de um exercício de treinamento, terminando com todos os tripulantes perdidos porque alguém se esqueceu de puxar um pino de segurança. Esse tipo de coisa acontece. Imagine ter que contar à mãe de alguém que eles morreram em solo americano, transportando tanques no parque de veículos, porque bateram em uma árvore e não perceberam até tentarem forçar a torre a se mover. 2 ou 300 amps é uma quantidade assustadora de energia, mas alguns equipamentos simplesmente não conseguem operar sem esse tipo de energia. Então, naturalmente, eles estarão cheios de dispositivos de segurança como este. Um relé não é intrinsecamente um dispositivo de proteção, mas pode ser usado como parte de um sistema de proteção. Presumivelmente, isso controlava a energia para um grande equipamento, um motor transversal na torre de uma nave. Digamos que você colocasse energia trifásica nele, 1, 2, 3 fases, e ela iria direto para a torre, que então teria seu próprio circuito de controle real. Isso não seria o que realmente o faria girar. Isso seria o que energizaria todo o equipamento. Então, esse relé normalmente fica aberto, e isso significa que quando a nave está sendo inicializada, todos os sistemas estão sem energia. Uma vez que os motores ganham velocidade e têm energia, eles permanecem sem energia até que alguém os ligue. Este seria um projeto à prova de falhas. Basicamente, se alguém deixasse os fios fora desta torre cruzados quando estivessem fazendo manutenção, então ligar a nave não causaria um incêndio em uma área onde ninguém realmente está. Naquele momento, todos vão, verificam seus vários departamentos, e uma vez que dizem que tudo parece bem, começam a ligar os sistemas um de cada vez. Pelo menos é assim que eu faria. Um sistema seguro, por padrão, não funciona até que você diga para funcionar, em vez do contrário. É por isso que os contatos normalmente abertos. Então você liga a nave e aperta todos esses botões, esse relé faz barulho, e agora, a torre está energizada. Agora, a fiação que alimenta esse relé está sendo monitorada em outro lugar. Há um sistema com um loop de corrente que está medindo a amperagem que entra nessa máquina. E se ele vê muito, ele corta a energia da bobina, derruba os contatos e a torre morre antes que algo ruim possa acontecer. Agora, há muito mais fios saindo desse plug do que o necessário para apenas uma bobina. E o diagrama ao lado mostra que há um monte de contatos aqui embaixo, separados dos 3 principais que compõem o contator. Então eu acho que eles são para monitoramento. Você teria loops que vão para vários centros de controle ao redor da nave. E quando esse relé dispara, um monte de luzes por todo lugar apagam e talvez alguns alarmes comecem a disparar. E isso faz com que alguém descubra o que está errado. Envie equipes de reparo. E depois que eles consertam o problema, eles apertam o botão de reinicialização. O sistema verifica se ainda há uma falha. E se não, ele liga o relé novamente e a torre pode ser usada novamente. Eu acabei de inventar tudo isso, mas acho que faz sentido. Não vejo o que mais você faria com isso. E isso explicaria por que tem um recurso de curto-circuito. Mas, é claro, temos que explicar o que diabos é um curto-circuito. Agora veja, há um outro lado de todos esses sistemas de proteção contra sobrecorrente. Os disjuntores, os fusíveis. Sim, eles evitam incêndios. Eles evitam que as máquinas se autodestruam, destruindo. Mas o custo é que eles, você sabe, fazem a máquina parar de funcionar. E isso pode realmente ser um problema durante uma guerra. Vamos dar uma olhada nesta publicação de 1987 da Associação de Cientistas e Engenheiros do Comando de Sistemas Navais e Marítimos, com um nome muito estranho. Não tem ideia de como essa sigla funcionaria? E eles resumem a ideia em um jargão tipicamente militar. O Battle Short é baseado nos preceitos de que a manutenção de rotina não é necessária durante o combate, que a degradação dos sistemas é preferível ao desligamento dos sistemas e que os sistemas podem e irão operar em combate em condições menos que ideais. Essa é uma maneira tipicamente seca de colocar isso.
Isso realmente dilui o que eles estão dizendo tão fortemente que você quase nunca perceberia o que realmente significa. Então, para traduzir um pouco, o equipamento elétrico deve ser usado preferencialmente em condições específicas para máxima segurança e confiabilidade. Não muita corrente, não muito calor, não até os joelhos na água, devidamente ventilado, hidratado em sua pista, etc. Mas as condições ideais nem sempre são possíveis. Durante a guerra, as coisas entram em curto, preso, superaquecido, inundado, ventiladores de resfriamento falham. E em tempos de paz, você quer que o equipamento desligue nessas condições, mas durante a batalha, você não quer. E na verdade, muitas vezes você realmente não precisa fazer isso. Em termos do mundo real, sim, motores elétricos esquentam muito quando você os aperta demais, mas eles não explodem imediatamente. Eles podem sofrer muito antes que qualquer dano sério seja causado. Suponha que este motor foi projetado para 20 amperes de serviço contínuo. Realmente não é. Mas imagine que era. Se você parar este motor, se você mantê-lo parado, ele pode estar puxando 40 amperes. Isso é demais. Isso destruirá os enrolamentos eventualmente. Talvez leve 20 segundos de parada em potência máxima, ou talvez mais, talvez 1 ou 2 minutos. Uma explosão instantânea de corrente pode criar muito calor, mas o motor pode sobreviver a isso brevemente. E na verdade, a maioria dos motores experimenta uma enorme sobrecorrente, regularmente, sempre que estão começando de uma parada total. Não é um problema, desde que seja apenas por um momento. Agora, os engenheiros levam isso em conta. Fusíveis e disjuntores são escolhidos para uma porcentagem a mais do que a corrente nominal do motor. E eles geralmente são projetados para desarmar ou queimar apenas se a sobrecorrente persistir por alguns segundos. Isso fornece margem para torque de partida ou resistência momentânea inesperada, mas eles ainda serão cortados se algo estiver realmente emperrado. Essa é a abordagem segura e geralmente é o que você quer. Mas mesmo uma margem de segurança decente não cobre todas as exceções. Se alguém, digamos, não lubrificar o trilho de uma porta motorizada, o aumento do atrito pode empurrar o motor com força suficiente para desarmar um disjuntor. Isso é uma droga. Isso força alguém a descobrir o que aconteceu, retrair manualmente a porta, lubrificá-la novamente, reiniciar o disjuntor e tentar novamente. É irritante, mas é o custo da segurança. O técnico chamado para lidar com isso sabe que foi uma decisão de segurança. Mas no fundo de sua mente, há algo que empurrar isso realmente teria danificado o motor. Porque talvez aquela área seca na pista tenha apenas 1 polegada de comprimento. Talvez ele só precisasse exercer aqueles 40 amperes por 3 segundos e então teria passado pela obstrução. Nenhum dano causado e ninguém teria que desmontar a porta. Se você é essa pessoa, você pode desejar que essas proteções fossem um pouco mais tolerantes, que elas permitissem um pouco mais de excesso de energia de vez em quando, apenas para que você pudesse passar o dia e lidar com a manutenção mais tarde. Bem, azar seu. Os engenheiros têm que ser conservadores. Eles têm que obter o máximo de segurança e vida útil das coisas ao custo de um inconveniente ocasional. Mas é claro, é muito pior do que inconveniente que um disjuntor desarme enquanto você está sendo baleado como a tripulação de um tanque ou navio. Você não necessariamente se importa se seu veículo sobrevive, ou se ele precisa ser consertado mais tarde, ou mesmo totalmente destruído, quase tanto quanto se você sobrevive. A guerra é uma época de muitas exceções. Exceções a cronogramas de manutenção, a precauções de segurança e a segurança em geral. Tanques e navios são alvejados. Coisas são quebradas e emperradas por estilhaços e colisões. Eles precisam operar em condições não ideais. Mas, assim como a tripulação, as máquinas não têm o luxo de desligar para se proteger. Eles precisam trabalhar até que fisicamente não possam mais. Por exemplo, aeronaves militares nas últimas décadas, particularmente durante a Segunda Guerra Mundial, acho que não fazem mais isso. Aviões de guerra tinham uma capacidade chamada energia de emergência de guerra. Seus motores tinham uma certa classificação máxima de potência segura, mas podiam produzir muito mais. Na verdade, a maioria dos motores pode fazer isso, mas ao custo de um desgaste interno massivamente maior. O estresse repentino de um grande aumento no suprimento de combustível e ar pode fazer com que um motor falhe prematuramente, ou mesmo imediatamente. Se você simplesmente der a um motor todo o gás que ele pode fisicamente suportar, ele pode literalmente explodir. E em um avião, isso faz você cair para a morte. Então os engenheiros escolhem uma posição máxima segura para o acelerador que obtém a maior saída com o menor desgaste. No entanto, se o piloto realmente precisasse sair da situação, bem, o desgaste dificilmente seria relevante comparado a ser baleado. Então esses motores poderiam ser deliberadamente empurrados para fora de sua faixa operacional segura, às vezes por uma ampla margem. Mas isso imporia tanto desgaste que o avião precisaria de uma reconstrução total do motor, ou mesmo de uma substituição quando estivesse no solo. Supondo que você chegasse ao solo, em circunstâncias normais, isso seria um risco indesculpável. Mas se você está sendo baleado, quase qualquer risco é automaticamente uma escolha melhor. O piloto precisava da opção de romper a barreira entre a operação segura e regular e avançar para uma operação insegura e excepcional, trocando um grande risco pelo perigo que já enfrentava. E essa decisão tinha que ser explicitada e inconfundível.
O P-51, por exemplo, poderia produzir 1000 cavalos de potência extras se a situação exigisse. Mas você não poderia basta empurrar o acelerador para frente. Você tinha que quebrar um fio e levantar uma alavanca para permitir que o acelerador se movesse até aquele ponto. Não poderia ser feito por acidente ou casualmente. O piloto tinha que decidir conscientemente que o risco extra era justificado e escolher deixar a segurança para trás. Esta opção de deixar a segurança para trás, a serviço do momento, está aparentemente disponível em muitos equipamentos militares. Considere se você estiver em um tanque e houver estilhaços presos nos rolamentos da torre, eles não se moverão tão suavemente quanto deveriam, mas ainda poderão se mover. Isso pode forçar os motores. Talvez eles tenham que funcionar com o dobro da corrente nominal para superar esse atrito extra. Talvez queime metade do isolamento dos enrolamentos. Talvez você só consiga dar mais um tiro antes que sua torre morra para sempre. Mas essa não é sua preocupação imediata. Naquele momento, você não se importa com o que acontece com seu tanque. Você nem se importa se você começar um incêndio. Isso é um problema para o seu futuro. Daqui a 2 minutos você pode se preocupar com o fogo. Os projéteis voando em sua direção agora são o que mais importa, e a capacidade de se mover e responder ao fogo é a principal prioridade. Não importa o custo. Mas isso é muita nuance para disjuntores, fusíveis e até mesmo computadores entenderem. Somente o operador humano pode fazer essa matemática, e os shorts de batalha tornam isso possível. A ideia é simples. Se você sabe que está prestes a entrar em batalha, você dá uma volta ao redor do seu veículo e desliga todas essas proteções. Você usa barramentos ou interruptores para ignorar fusíveis e disjuntores para tirá-los completamente de todos os circuitos. Então você tem apenas cobre sólido entre sua fonte de alimentação e sua máquina. Dessa forma, não há possibilidade de um disjuntor disparar no pior momento possível, ou ter que substituir um fusível enquanto você estiver sob fogo. Seu veículo continuará lutando até que literalmente se queime. Isso, é claro, coloca a segurança do seu tanque e o navio em suas mãos. Imagino que se torne responsabilidade da tripulação pensar sobre suas decisões um pouco mais. Quanta corrente está sendo usada e onde e se é justificado, ou se eles devem diminuir um pouco, porque o veículo não os protegerá mais nem deles mesmos. Parece uma situação de pesadelo para mim. Não sei qual é a doutrina militar sobre isso. Quer dizer, eles ensinam as pessoas a fazer essas perguntas, ou as coisas são muito caóticas para sequer pensar nisso. Quer dizer, os humanos só conseguem lidar com uma certa carga de trabalho mental. Afinal, e o meio do combate provavelmente é um momento ruim para pensar. Tipo, há quanto tempo estou puxando essa alavanca? 500 watts vezes 10 segundos. Provavelmente não é muito seguro confiar no julgamento humano dessa forma quando estamos falando de imensas quantidades de energia em um espaço fechado. Mas a guerra não é uma atividade muito segura, e é basicamente isso. É só isso. Foi o que aprendi quando fui procurar para descobrir o que essa coisa poderia ser. Shorts de batalha são um conceito muito simples, e é assustador pensar neles porque, pelo que entendi, você liga isso antes de entrar em uma luta. Isso significa que entrar em uma batalha curta é o ato de prever seu próprio desespero. Tipo, você pode estar bem agora, mas está supondo que muito em breve estará em perigo mortal, e lutando para se manter vivo. Talvez seja por isso que nunca ouvi falar disso antes. Não é exatamente parte da imagem típica de heroísmo militar danificado, mal funcionando, tanques queimando seus próprios componentes, em troca de uma última tentativa desesperada de disparar. Mas isso é aparentemente parte da realidade, e de alguma forma acho que também entrou na ficção. Quer dizer, ler qualquer coisa na tecnobabose de Star Trek é uma tarefa tola. As pessoas que escrevem os roteiros literalmente escrevem as interações dos personagens e então colocam a palavra tecnologia na página, onde precisam. Você sabe tecnologia. Ele é preenchido pelos coescritores mais tarde com o que soa bem. E na maior parte não há muita consistência. Eles apenas mantêm alguns conceitos e frases de estoque e os espalham onde quer que soe bem. Mas, mesmo assim, essa frase em particular, ignore os relés, parece ser usada de forma bastante consistente no mesmo tipo de cenário. E eu tenho que imaginar que no início da história da franquia, algum consultor científico deve tê-la escrito. Com essa ideia em mente, não consigo imaginar nenhuma outra explicação. Tinha que vir de algum lugar? Então, se você brincar comigo neste espaço por um momento, se a Enterprise estiver disparando seus phasers por muito tempo e com muita força, especialmente durante uma luta, quando eles sofrem danos, é lógico que esses dispositivos de comutação, os relés, podem desligar quando vem muita corrente por muito tempo. Então, ignorá-los pode ser uma boa maneira de se preparar, antes de uma luta que deve usar toda a energia disponível para que os phasers não desliguem em um momento ruim. Ou talvez o dano da batalha interfira nos controles do relé. Ou muita corrente sustentada queime os contatos, de modo que eles não possam mais ser ligados. Mas a energia que eles estavam controlando ainda está disponível nos conduítes de plasma subjacentes. Então, se você ignorar esses relés com falha ou disparados, você pode acionar as armas novamente, só que sem nenhuma precaução de segurança. Talvez algo pegue fogo, talvez alguns consoles explodam, mas isso é melhor do que a nave inteira ser destruída. Isso é notável para mim porque, apesar do programa nunca explicar nesses termos, parece incontestável que é isso que eles querem dizer.
E além disso, suspeito que é exatamente assim que esse curto de batalha específico foi usado. Não acho que esse dispositivo tenha sido acionado antes da batalha. Veja, o êmbolo diz apenas para empurrar. Então, uma vez que você o empurra, algo tem que acontecer para desempurrá-lo, certo? Isso sugere que isso não é algo que você acionaria e desativaria deliberadamente. Esta é uma coisa unilateral para ser usada em uma situação específica. E acho que sei o que é. Agora, como eu disse antes, este está atualmente substituído. Apesar de estar normalmente aberto, todos os contatos estão conectados juntos. Eu verifiquei com um multímetro, então este relé está fechado. Ele está no estado de substituição. Suponha que isso estivesse em uma nave alimentando uma das grandes torres. A energia vem da sala de controle para o relé e mantém a bobina energizada. Mas no meio da batalha, algo dá errado. Talvez a arma fique parcialmente emperrada, superaqueça os motores, acione as proteções de sobrecorrente, ou o impacto de torpedo derrube a fiação que vai de volta para o centro de controle. Então o sinal não pode ser enviado para a bobina. Ligue o relé mais. Mas a energia que entra e os contatos do relé ainda estão funcionando bem. Então, sua torre funcionaria se tivesse um pouco de energia. E você precisa retornar o fogo. Então você envia alguém para baixo para acertar este êmbolo que conecta todos os contatos sem exigir nenhuma energia. Ele simplesmente trava dessa forma. Então, o relé é retirado da equação. Agora, ele fica fechado, conduzindo pelo resto da batalha, e então quando a luta acaba, a tripulação desce. Eles fazem reparos. Eles reconectam a fiação. Então eles enviam o sinal novamente. E quando ele atinge essa coisa, ele fecha os contatos. Então os reabre. Isso aparece. E ele volta à operação normal. Tenho certeza que é assim que funciona. Não consigo ver de que outra forma seria. E se isso for verdade, então isso é literalmente para o cenário de Star Trek. Uma nave está sob fogo, as coisas estão quebrando, e o engenheiro-chefe está no interfone da nave gritando para as equipes de reparo, entre aspas, ignorarem os relés deste bordo. E eu não quero banalizar os horrores da Guerra Real, comparando-os ao meu programa de TV fofo de cultura pop. Mas se esta é uma das coisas escritores de Star Trek realmente tiraram da vida real, então parabéns, nerds. Todos nós temos revirado os olhos, o reflexo de uma realidade genuinamente aterrorizante todos esses anos. O tropo dos relés EPs foi ridicularizado por décadas, e seria notável se fosse realmente um dos elementos mais realistas de toda a franquia. Mas isso é só para entretenimento, certo? Não sei o quanto disso foi preciso, e nem tenho certeza se é assim que realmente funciona. Como eu disse, não quero aplicar voltagem aleatoriamente a esses fios, e não vou abri-lo porque estou muito preocupado que possa haver materiais tóxicos dentro. Eu o abri uma vez, brevemente, antes de pensar sobre isso, e não consegui entender nada. Estava tudo selado por dentro, então não consigo realmente chegar à verdade dessa coisa, mas acho que deduzi corretamente. Tenho certeza de que alguém com experiência me dirá nos comentários se eu entendi certo ou terrivelmente errado. Essa é realmente a única razão pela qual fiz esse vídeo, só para falar sobre essa coisa que eu mal entendia, compartilhar com vocês, etc. E talvez descobrir no processo se funciona como eu pensava. Vamos descobrir. E também para ressaltar que todos nós estávamos sendo idiotas sobre a coisa de Star Trek. Mas havia outro motivo. Eu não tinha certeza sobre isso, mas você sabe quando você tem um pensamento horrível e precisa que outra pessoa o ouça para que você não esteja sozinho. Bem, parabéns. Você está nisso comigo agora. Quando eu aprendi o que era um short de batalha, meu cérebro começou a tentar mapeá-lo para ideias que eu já entendia. E percebi que não devemos, em nenhuma circunstância, deixar os ternos ouvirem sobre isso. Só pense nisso. Imagine um androide empresarial sem alma em um elevador dizendo: sim, as startups estão funcionando com shorts de batalha agora? Como um eufemismo para algo como fazer todo mundo trabalhar 80 horas por semana e não pagar horas extras. Você sabe. Medidas de segurança offline. Apenas até as coisas se acalmarem. E nos tornamos lucrativos. Quero dizer, isso também poderia acontecer, digamos, no desenvolvimento de software como um eufemismo para tão elogiada abordagem de mover rápido e quebrar as coisas. Sim, estamos no modo de batalha curta agora. Sem verificação de erros ou algo assim. Adicionaremos tudo isso mais tarde. Além disso, estamos trabalhando 80 horas por semana e não pagando horas extras. Independentemente de como você veja os militares, a perspectiva de uma casca vazia de uma pessoa olhando para uma coisa que visa evitar que as pessoas sejam pulverizadas por bombas e aplicando a terminologia a besteiras totalmente triviais, como código ou pedras, é simplesmente revoltante, mas também totalmente de acordo com a marca. Sei que estou inventando um cara aqui e ficando bravo com ele, mas também sei que isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. Então, se você ouvir seu chefe dizer essa palavra, saberá que é hora de se levantar e sair por pura autopreservação. Você vai me agradecer mais tarde. Tudo bem, é tudo que eu conseguiu. Se você gostou dessa bagunça de vídeo, legal, fico feliz em ouvir isso. Talvez considere se inscrever e talvez ativar as notificações se quiser saber quando eu enviar novos vídeos. Se você gostou particularmente, considere me apoiar no Patreon. Custou-me bastante para obter a maioria das coisas que exibo aqui, embora não esse zoasse $4. Mas muitas das coisas custam mais, e eu tenho que manter as luzes acesas aqui no estúdio. Afinal, e todas as pessoas à minha direita e à sua esquerda estão tornando isso possível.
Sou grato a todos eles e a você se decidir se tornar um. Então clique no link na descrição se isso soar bem. Quero agradecer a todos que estão me apoiando. Eu não conseguiria fazer isso sem você e todos os outros. Obrigado por assistir.